Olá, bom dia, graça e paz do Senhor a todos que nos acompanham na sexta-feira, nessa devocional Não Temas. Que Deus abençoe sua vida nesse tempo de meditação da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esta manhã. Te agradecemos pela noite de descanso e porque agora, ó Pai, podemos meditar na Tua palavra. Obrigado pela vida, obrigado pelos recursos que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra aqui ainda em Isaías, no capítulo 10, versículo 24. Isaías 10, verso 24. Mais uma vez a expressão não temas aparece. Diz assim: pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Então, nós vemos aqui mais uma palavra de Isaías, palavra de Deus através de Isaías, para que o povo não temesse a Assíria, um povo que se levantou contra o povo de Judá. Então a palavra aqui é para Judá e para que eles não temessem. E o que está acontecendo aqui é algo interessante e também que quebra todas as nossas expectativas e também os nossos conceitos das coisas que Deus faz ou do que nós acreditamos que vai acontecer, né? E aqui nós vemos a agenda de Deus de uma maneira interessante e que o contexto desta palavra se encontra desde o versículo 5 até o versículo de número 34. É um texto grande, né, e que eu quero resumir aqui para você, para que você entenda o contexto desta palavra e então para que possamos então perceber que precisamos confiar no Senhor, ainda que os nossos olhos e ainda que as situações pareçam ser tão difíceis, nós precisamos compreender que os planos, como Isaías mesmo diz no capítulo 55, os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E aqui no capítulo de número 10, verso 5, Deus, olha que interessante, Deus está dizendo: ai da Síria, cetro da minha ira. Então, apesar da Síria vai ser usada por Deus para a sua ira contra o povo de Deus, ainda vem uma palavra de Isaías dizendo: ai da Síria, porque exatamente no momento aqui ele vai dizer que a Síria vai ter outros planos e não vai fazer somente aquilo que Deus quer, mas vai extrapolar, né, fazendo outra coisa. Então Deus está fazendo isso. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. A Síria vai ser usada por Deus para as 10 tribos de Israel, ali o reino do norte, criado ali no tempo de Roboão por intermédio de Jeroboão, que era general do exército de Salomão, e que Deus havia profetizado essa divisão, né, do reino do norte e o reino do sul ali em Israel. E as 10 tribos então se separam das 2 tribos, Judá e Benjamim, né, que serão governadas por Roboão, e Jeroboão vai ser governada, e as 10 tribos serão governadas por Jeroboão. E aqui nós vemos então que a Assíria vai ser usada por Deus ali em 722 a.C. para
a ira de Deus, o instrumento do furor da ira de Deus. Envio-a contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa, ele tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama na rua. Olha como Deus está castigando o povo de Israel, a Samaria e toda aquela região do norte de Israel para esse momento. E Deus vai usar a Assíria nesse momento, né? Esta é a agenda de Deus para o povo de Israel que está idolatrando, né? Que tem ídolos, que não adoram a Deus. E isso fica claro ali no versículo 11. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Ou seja, tanto Jerusalém como Samaria, as duas capitais ali naquele momento, né, do Reino do Norte e o Reino do Sul, são nações idólatras. Porém, Deus tem um plano diferente ou uma agenda diferente para Judá. E é nesse sentido que Isaías capítulo 10 nos ensina, porque a Síria seria usada por Deus como este instrumento, essa vara na sua mão para mostrar a sua ira, porém não para Judá. Seria para Israel, mas não para a tribo de Judá. Então a Assíria vai ser usada. Porém, versículo 7 diz: ela, porém, a Assíria, porém, não pensa assim, e o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Então, o plano, a agenda de Deus para Judá é uma, mas a agenda da Assíria é outra. E Deus então vai castigar a nação assíria por causa do seu extrapolar. Deus Deus vai usar a Assíria contra as 10 tribos, contra o reino do norte, mas não contra o reino do sul. O reino do sul nós sabemos pela história e pelos textos bíblicos, mais pelos textos bíblicos, né, de que foi Babilônia quem invadiu Judá e Jerusalém. Mas a Assíria não. E Deus não permitiu que a Assíria levantasse contra. E a gente vê isso lá em Isaías 37, quando Senaqueribe manda a carta para o rei Ezequias e falando que vai invadir e que vai destruir, que Deus não vai poder, não tem condições de libertar, porque Deus, ele coloca Deus no mesmo nível dos outros deuses, e exatamente por causa do que já aconteceu, né? No versículo 9, não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco. Para a Assíria, os deuses e nações e cidades são tudo a mesma coisa, e nenhum deles prevalece, porque o poder da Síria é muito grande. E ele pensava que ele podia decidir o que ele quisesse. A arrogância dele como homem vai ao extremo, e ele não leva Deus em consideração, ou coloca Deus de Israel no mesmo patamar dos outros deuses, dos ídolos que todas as nações tinham, pagãs, as nações pagãs tinham naquela época. E o povo de Israel, que naquele momento não adorava a Deus de uma forma única, mas estava adorando outros deuses também, né? Então Deus disciplina, Deus julga, Deus castiga o povo de Israel usando a Assíria, porém não Judá. E aqui então eles têm outro plano, né? A Assíria tem um plano, uma agenda diferente da agenda de Deus, e Deus então vai intervir. Quando chega o verso 12, nós vemos aí agora: por isso acontecerá, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração
do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Então, porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto. E aí ele decorre até o texto do versículo 14, das coisas que ele acha que fez, né? O rei da Síria acha que foi assim que ele conquistou todas as nações, os reis, despojando, tirando as riquezas e tudo mais, né? E ele usa algumas ilustrações, Isaías usa ilustrações aqui para falar desse momento. Ele fala como se fosse roubar, né? Os ninhos, né? Eu meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta ovos abandonados, como se fosse ali aqueles animais que roubam ovos de ninho. É assim o rei da Síria então agiu com as nações e com as 10 tribos de Israel. E naquele momento, em 722, então todas as 10 tribos são levadas ao cativeiro da Síria. Então, só que eles queriam também invadir Judá, e Judá Deus não permitiu. Apesar dos seus pecados, Deus não permitiu que Judá fosse invadida. Não era essa a agenda de Deus para Judá. A tribo de Judá teria um outro fim, né? E aqui nós vamos ver isso também. Dos versículos de 15 a 19, então Deus vai castigar a Síria. E essa é a curiosa situação aqui do capítulo 10. Deus havia falado no versículo 5 que a Síria é o cetro da sua ira, a vara em sua mão, o instrumento do seu furor. Só que agora, dos versículos de 15 a 19, Deus diz: por causa da sua arrogância, eu vou também castigar a Síria. Ela passou dos limites. Ela não fez somente aquilo que era do meu interesse. Ela fez aquilo que ela pensava que poderia fazer. A sua arrogância chegou ao cúmulo. Então, no versículo 15, nós vemos: gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que maneja? Será isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? É como se ele estivesse dizendo assim: quem é o instrumento que usa o seu dono? É ele que faz isso? E aqui nós sabemos muito bem que não, né? Nenhum machado, nenhuma vara ou bastão ou serra tem vida própria e faz as coisas como quer. Precisa de alguém que o use como instrumento. E Deus está falando: eu vou usar vocês, não é vocês que me usam. Então, porque vocês acharam que podia fazer as coisas sozinho, agora eu vou agir em vocês. Então o Senhor, no versículo 16, vai enviar a tísica, que é a magreza, o definhamento, a escassez no meio do povo assírio. Ele vai contra os homens todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como uma queima de fogo. Deus vai enviar fogo, Deus vai enviar peste, Deus vai enviar a sua glória, a sua luz como fogo para destruir a Síria. E assim ele usa aqui de novo outra ilustração no versículo 19: o resto das árvores da sua floresta era tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Ele compara a Síria como uma floresta, mas uma floresta que Deus vai destruir com fogo, de forma que vão ficar tão poucas árvores que um menino tem condições de contar quantas vão ficar. Então, essa expressão dos versículos de 15 a 19 é o castigo de Deus sobre a Síria. A gente vê dos versículos 5 e 6 Deus usando a Síria, mas porque a Síria pensa de maneira arrogante, dos versículos de 7 a 14, então Deus vai agir e Deus vai
castigar a Assíria por ter excedido, por ter colocado uma agenda que não era a agenda dele. E, de fato, quem prevalece é a agenda de Deus e não a dos homens. E assim, então, o povo de Judá seria, então, cuidado, né, protegido, e nada ia acontecer com eles, como a gente vê que de fato não aconteceu no capítulo 37 de Isaías. Por isso que Isaías, ali no capítulo 37, diz para o rei Ezequias, que é o rei de Judá naquele momento: não temas, eles não vão fazer nada. Exatamente porque Isaías já tinha previsto isso muitos anos antes, né, no reinado do seu pai Acaz, de que a Síria não invadiria Judá. Então, versículo 20: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Com certeza Isaías está falando aqui do rei Acaz, que nós já vimos no capítulo 7, que foi exatamente buscar na Assíria ajuda, proteção contra os dois reis que estavam se levantando contra ele, né? Remalias e Peca, né? Efraim e a Síria, né? Então ele foi buscar a ajuda da Assíria para auxiliá-lo nessa guerra contra dois reis. E aqui ele está dizendo: olha, vocês não vão mais confiar naqueles que vão te ferir, vocês vão confiar no Santo de Israel. Então, o restante de Israel que confiar, e que ele diz aí no versículo 21, restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Somente os restantes, os remanescentes, como nós vemos aí também no versículo de número 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Então o remanescente é só o remanescente que viu exatamente esse não temas se cumprindo, porque aqueles que foram destruídos não puderam perceber o agir de Deus naquele momento. Então, uma destruição, versículo 23, essa já determinada. Veja, a agenda de Deus é uma agenda que se cumpre, está determinada. Então, não é a agenda dos povos ou a agenda dos seus líderes e os erros ou a decisão que eles tomam que vai acontecer, mas é o que o Senhor determina. E aí o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. E diante disso, então, não temas, né? Qual é a agenda que você mais se baseia? No que a televisão ou os noticiários dizem que vai acontecer, ou na agenda de Deus, naquilo que Ele disse que vai acontecer, aquilo que Ele determinou? A história já está escrita, né? E como a gente vê em Apocalipse, né, a gente já sabe o fim da história, e ainda acreditamos que o que as pessoas dizem é o que determina a nossa história também? Não. O que Deus determina, a agenda de Deus é a que vai se cumprir, não é aqui os povos. E Deus é que está usando os outros povos. Você acha que esta invasão da Rússia na Ucrânia não estava prevista? Você acha que esta guerra ou esse conflito entre Israel e Hamas ou a faixa de Gaza não estava prevista por Deus? Ainda que a gente não tenha essas declarações ou essas profecias na Bíblia, né? Esta agenda de Deus está se cumprindo como Ele quer, e não o que os povos pensam.
E quando os povos excederem ou irem além, lembra aí do versículo 7, ela porém assim não pensa. Quando os povos não pensam o mesmo que Deus pensa, então Deus vem com castigo e disciplina. Castigo e juízo sobre aqueles que não adoram a Deus, que não reconhecem a Deus, e disciplina para o povo de Deus. E é por isso que então no continuar do texto ele mostra aí a sua indignação contra a Síria, porque daqui bem pouco, no versículo 25, se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe, lá no capítulo, em Juízes, capítulo 7, versículo 25, né? E no capítulo 4, no capítulo 9 de Isaías, versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, né? Aquele momento, ali em Juízes 7, Deus fez uma obra maravilhosa ali, libertando e ajudando o povo naquele momento, né? A sua vara estará sobre o mar e ele a levantará como fez no Egito. Não é a vara da Síria, mas é a vara de Deus que controla a história. É o cetro de Deus que mantém a história no rumo como ele quer, e não a dos povos. Acontecerá naquele dia, versículo 27, que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então, Deus trazendo consolo e livramento ao povo de Judá. Veja que agora no final do capítulo, ele mostra aí uma cena viva e que traz angústia e desespero para quem vê. Ele diz assim: a Síria vem, né? Isaías está profetizando aqui e mostrando e falando para a nação naquele momento. A Síria vem, Aiate passa por Migron e Micmas larga a sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge, ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Essa sequência aqui é mostrando a Síria vindo, né? E por onde ela passa vai acontecendo algumas coisas, né? Larga a sua bagagem, aloja-se em Geba, ergue o estrídulo, ou seja, o som forte de uma voz, como um grito de desespero. Por onde a Síria está passando, o desespero impera, e as pessoas e as nações que estão ali no seu caminho, por onde ela está passando, Migmas, Micron, Aiate, Geba, Ramá, Gibeá, é como se Isaías estivesse mostrando o norte e a Síria descendo e vindo até Jerusalém, chegando perto de Jerusalém, e eles observando tudo que a Síria está fazendo, ou seja, as pessoas ali em Jerusalém, vendo esta cena, ficariam desesperadas, né? Madmena se dispersa, ou seja, mais uma cidade aqui, o povo vai embora. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. E nesse mesmo dia a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Então levanta lá o punho, né, e de guerra, né, como se fosse invadir. Naquele momento em que a coisa vai acontecer, ou seja, o povo provavelmente vê a Síria chegando e fala: agora já é o nosso fim, agora nós vamos ser destruídos. Mas aí vem o versículo 33 e 34, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência,
As árvores do alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Esse aqui são contrastes bíblicos muito interessantes, né? Porque o versículo de número 32 diz que a Síria vem como se o rei da Síria levantasse a mão e dizer: agora a gente vai invadir Jerusalém. Mas aí, versículo 33 e 34 diz: naquela hora Deus vai intervir. E Deus, a mão de Deus, então vai abater estes. Ele usa a figura de novo aqui, como ele usou aí no versículo 18, no versículo 19, no versículo 19, a questão da floresta. Ele usa aqui a figura da floresta de novo, como se a Síria fosse uma grande floresta, dizendo ali: vocês serão abatidos, né? As árvores serão cortadas, derribadas, né? E eles não permanecerão de pé. Deus vai fazer, e de fato fez. Em Isaías 37 a gente vê que Deus destruiu 185 mil soldados assírios quando chegaram próximos ali de Judá e de Jerusalém. E eles não entraram em Jerusalém. Jerusalém viu eles chegando, mas Deus não deixou. Ou seja, não temas, né? O versículo 24, quando diz: povo meu que habita em Sião, não temas a Síria. Não é pela Síria que eu vou castigar vocês, né? Em outras palavras, é isso, porque nós sabemos que Judá foi castigada também, Jerusalém foi destruída, como a gente vê em Jeremias, mas não pela Síria, foi por Babilônia. Então, não é a Síria que eu vou disciplinar vocês, não é pela Síria que eu vou disciplinar. Mas veja, quem ficou para contar essa história? Quem deste povo, não Isaías? Isaías viveu muito tempo antes, né, da invasão de Jerusalém, mas ele profetizou algo que somente o remanescente. Lembra desse versículo 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Então, somente aqueles que se converteram ao Senhor naquele momento viram exatamente esse não temas se cumprindo. O desespero aumentando com a chegada da Síria, mas na hora que a Síria foi para invadir Jerusalém, eles não entraram. Deus não deixou. Porque não era a agenda de Deus, né, a Síria. A arrogância deles foi ao cume, porque eles desprezaram a Deus e porque eles tinham um coração arrogante, como o versículo 12 diz. Então Deus disciplinou. Os povos são instrumentos na mão de Deus e eles não têm autoridade para fazerem o que querem. Eles têm autoridade de Deus, porém não para fazerem como querem, do jeito que querem, e o que eles excedem, Deus disciplina. Quando você olhar os noticiários e verem as coisas que andam sendo decididas, os governos, o que eles andam decidindo e fazendo, não pense, né, que tudo vai acontecer como eles querem. A agenda de Deus está acima da agenda dos governantes. E eu quero terminar aqui com Isaías 55 para você nunca esquecer disso. E essa profecia se cumpriu de Isaías. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 9, de 6 a 9. Lembre-se sempre, diante do que nós estamos vivendo hoje, os governantes estão agindo e fazendo até onde Deus permite ou até onde Deus escreveu na história para que assim acontecesse. Mas se eles ultrapassarem este propósito, Deus vai intervir em cada um deles. E assim Deus continua administrando a história. Deus continua sendo soberano, permitindo e usando as nações como Ele quer. Assim como usou a Síria para castigar o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo também castigou a Síria por ter passado ou por não ter pensado na agenda de Deus e por ter passado dos limites, por causa da arrogância do seu coração. Então, nesse sentido, não temas. Você vai continuar vendo os noticiários, você vai ver o que os líderes estão fazendo, mas a resposta certa e a questão final é do Senhor, não é dos povos e das nações como eles imaginam, sendo descrentes, incrédulos em Deus, mas Deus, pela sua palavra, continua conduzindo a história e usando as nações como Ele assim deseja. Leia o Salmo de número 60. Ontem à noite nós tivemos reunião de oração em nossa igreja e o Salmo 60, o Salmo 60 nos fala disso, de que todas as nações são do Senhor. Ele é o dono de tudo, né? E é Ele quem usa a cada um como Ele quer. E a nossa dependência está no Senhor, não no nosso braço, não na nossa capacidade. Por isso não temas quando você ligar a televisão e ver os noticiários e as coisas que estão acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós queremos orar, ó Pai, pela nossa nação e pelos líderes, ó Deus, da nossa nação, que decidem, que tomam, ó Deus, decisões baseadas no que eles querem. Ó Pai, em alguns aspectos é o Senhor usando, ó Deus, essas decisões e estes planos para cumprir o teu próprio plano. E em outros momentos, ó Deus, quando excedem, quando pensam diferente do Senhor, o que prevalece é a agenda do Senhor e não a deles. Por isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sempre os olhos voltados para a palavra e não a palavra do Senhor e não para a palavra dos nossos líderes, que ainda que eles tomem decisões e façam coisas contrárias à tua palavra, nós ficamos, ó Deus, com a tua palavra. Abençoe as nossas vidas e se em alguns momentos, ó Pai, essas decisões interferirem na nossa fé, interferirem, ó Deus, na nossa vida cristã, Senhor, nos ajude. Precisamos desse não temas toda vez, ó Pai, que essas situações aparecerem diante de nós, para lembrarmos sempre que a agenda do Senhor é que prevalece e não a nossa. Abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus, a tua igreja espalhada ao redor da terra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que este dia, diante de tudo que você vai ver e ouvir, você possa lembrar: a agenda de Deus é que prevalece, não a dos líderes, não a dos governantes. Deus te abençoe.